Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para concursos comigo, Alessandro Borges. Hoje, pessoal, nós vamos continuar no nosso módulo de Excel na aula de número 2, onde nós vamos falar de arquivos. Detalhe importante, não se esqueçam de compartilhar os nossos conteúdos, compartilhar as nossas videoaulas e os nossos materiais dentro das nossas redes sociais. Com isso, você nos ajuda em nosso trabalho. Vamos lá! Como eu disse, a aula de hoje, a aula de número 2, fala sobre arquivo. Provavelmente a gente vai ter mais uma aula que fale sobre arquivos. Essa primeira aula nós vamos falar necessariamente da estrutura do arquivo do Excel. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante, primeiro aspecto importante. Arquivos são informações armazenadas em uma memória. Se você abre o Excel e digita fórmulas, você só passa a ter um arquivo depois que você salva. Detalhe importante, arquivos criados pelo Word são chamados de documentos, arquivos criados pelo PowerPoint são chamados de apresentações e arquivos criados pelo Excel são chamados de planilhas ou pastas de trabalho. É muito comum no dia a dia as pessoas chamarem arquivos do Excel de documentos. A pessoa diz, eu tenho um documento do Excel. Isso está errado. Você tem uma planilha ou uma pasta de trabalho do Excel. Seguindo, ao salvar um arquivo, é definido um nome para o arquivo, um ícone para ele e uma extensão. Vejamos isso na prática. Vamos abrir aqui o Excel. Vamos escolher o arquivo. Vamos colocar aqui alguns dados para que a gente possa salvar esse arquivo. Vamos inserir aqui uma fórmula básica. Vamos salvar esse arquivo. Arquivo, salvar como, computador, e vamos escolher um endereço para que esse arquivo seja salvo. Coloquei o endereço aqui dentro, vou acessar o endereço, acabei de acessar uma pasta chamada teste, e o nome desse arquivo será aula. Veja que o arquivo do Excel ele é chamado de pasta de trabalho. Vamos salvar. Agora vamos até a pasta onde ele foi salvo. Vejamos, ele está salvo nesta pasta, chamada pasta teste, e ao passarmos o cursor sobre ele, aparece o nome planilha do Microsoft Excel. Ou seja, os arquivos do Excel podem ser chamados de pastas de trabalho ou de planilha. Então fiquem ligados nisso. São os dois nomes usados pelos arquivos do Excel. Agora um detalhe importante sobre os arquivos. Vejamos. Ao clicar com o botão direito dentro da pasta do Windows Explorer e clicar na opção Novo e escolher a opção Documento de texto, eu posso definir um nome para esse arquivo. Ou seja, eu posso criar arquivos usando o programa e salvando, como a gente fez agora há pouco, ou eu posso clicar com o botão direito dentro de uma pasta, escolher a opção Novo e criar um arquivo. Nesse momento eu estou criando um arquivo do bloco de notas. Vamos abrir esse arquivo e vamos digitar uma informação lá dentro. Informática para concursos. Ok. Vamos fechar e vamos salvar. Bacana. Agora eu vou abrir o arquivo e vou ver que lá dentro eu tenho a informação. Informática para concursos. Vou fechar e vou renomear esse arquivo. Botão direito sobre ele, renomear e vou modificar a extensão. Vou colocar a extensão doc. Enter. Vejam que após eu fazer isso, o ícone muda. Após esse ícone mudar, se eu tentar abrir esse arquivo será aberto dentro do Word. Nesse momento, o programa pede para mim uma codificação, vou escolher aqui o Windows padrão, e vejam que o arquivo foi aberto, ó, Informática para concursos. Vou fechar esse arquivo. E mais uma vez, vou clicar com o botão direito e vou clicar em renomear. Vou apagar a extensão e vou colocar a extensão agora XLS. Enter. Percebam que, mais uma vez, o ícone mudou. Agora o ícone do Excel. Se eu tentar abrir esse arquivo, o arquivo será aberto. Porém, agora, no Excel. Vejam só. O que eu aprendo com tudo isso? Que a extensão, ou seja, aquelas letrinhas no final do arquivo, são importantíssimas para que o arquivo seja aberto adequadamente. Vamos voltar para a nossa aula? Então vejam, a extensão padrão do Excel é XLS ou XLSX. Detalhe importante,
Qual a diferença entre XLS e XLSX? O X? Não é bem isso. Lógico que essa é uma das diferenças. Mas a diferença mais importante é que o XLS é uma extensão que a gente considera antiga, pois ela se refere a versões antigas do Excel, como 97, 2000, 2002, 2003. E a XLSX a gente considera que ela é mais nova, porque ela passou a ser utilizada em estruturas mais novas do Office, como por exemplo o Office 2007, 2010, 2013, 2016. Agora, a principal diferença não é nem essa, a questão da versão, mas a questão dos recursos que ela traz. Por exemplo, a extensão XLSX ela traz mais recursos visuais, mais efeitos visuais, como sombras, cores e outros recursos a mais que a gente consegue visualizar dentro da nossa planilha. Agora, por que a gente tem toda essa característica? Porque a extensão XLSX, na verdade, ela é a junção do formato XLS com o formato chamado XML. Então, esse formato XML, ele expandiu os recursos do Office, esses recursos do Excel. Então, com isso, a gente passou a ter mais ferramentas, mais recursos, e, inclusive, pode abrir e editar arquivos do Excel dentro dos navegadores. Detalhe importante, esse formato XLS e XLSX são formatos editáveis. Ou seja, são aqueles que permitem ser modificados. Vamos ver isso na prática? Vamos lá. Vou clicar em Arquivo, Novo, vou escolher uma planilha em branco. Ok, vou ajustá-la aqui na tela. E agora eu vou inserir alguns dados. 10, 20, 30, 40. E vou fazer uma função. Vou criar uma função. Ok. Função criada. Vou clicar em salvar. Ao clicar em salvar, ele pergunta onde eu quero salvar, porque é a primeira vez que eu estou salvando. Vou escolher aqui o computador. Vou colocar o endereço onde eu quero salvar aqui dentro. E vou salvar dentro da pasta de teste. E o nome desse arquivo será aula, mais uma vez. Está salvo o arquivo. Se eu fizer qualquer modificação aqui nesse arquivo e clicar em salvar, ele vai salvar no mesmo local com o mesmo nome, porque ele é um arquivo editável. Não importa quando eu abra esse arquivo, toda vez que eu abrir e salvar, ele salva no mesmo local com o mesmo nome, porque ele é editável. Agora, vamos criar um arquivo de modelo. Vamos lá, um arquivo de modelo. Arquivo, salvar como. Vou mudar a extensão aqui, ó, vou escolher a extensão XLTX, que é o formato de modelo do Excel. Ele muda a pasta para mim automaticamente, ele vai para uma pasta chamada modelo, que eu não quero, eu quero aquela pasta antiga, então eu coloco novamente o endereço e acesso e clico em salvar. Pronto. Agora, o arquivo que eu estou trabalhando foi salvo com a extensão de modelo. Como é que eu sei? É só verificar aqui na barra de títulos, ó, aula XLTX. Eu vou fechar e vou conferir a minha pasta aonde os arquivos foram salvos. Vejam, dentro da pasta, então, eu tenho um arquivo, aquele arquivo antigo que nós estávamos trabalhando, teste XLS. Eu tenho um arquivo padrão, XLSX, que é o formato editável. E o XLTX, que é o formato de modelo. Quando eu abro esse arquivo de modelo, clicando sobre ele 2 vezes, e faço alguma modificação, por exemplo, aplico uma borda, aplico uma cor na tabela, faço qualquer modificação, e clico em salvar, ele não salva em cima do arquivo que eu abri. Ele pergunta aonde que eu quero salvar, para que eu possa mudar o nome, a extensão, ou o local onde esse arquivo está salvo. Vamos voltar para a nossa aula? Vamos lá. Então não esqueçam, o formato XLS e o XLSX são formatos editáveis. Qual a diferença básica entre eles? Esse aqui é mais antigo, esse aqui é mais moderno e é mais compatível com a internet. Esses dois formatos de baixo são formatos de modelo, ou seja, eles permitem que você crie outros arquivos baseados neles. Ok? Então, pessoal, essa foi mais uma de nossas aulas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!